Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio, nesse novo podcast. Nós estamos aqui com dois convidados ilustres, né? Nós vamos fazer as apresentações. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, que é a parte de para-raios. Nós vamos falar um pouco sobre projetos, necessidades, execução, os grandes desafios nessa área de SPDA, na parte de implantação de para-raios e alguns exemplos também. Bom, nós estamos aqui com o Jean, da Liarona Projetos, e nós estamos também aqui com o Edson Scheffel, comercial da Energia Atual também. Vou deixar que cada um possa fazer sua apresentação. Então, eu me chamo Jean Christophe Bayer, sou o diretor da Liarona Projetos e Automação, onde nós trabalhamos com projetos elétricos há mais de 40 anos já, e temos uma infinidade de obras. E junto dos projetos de elétrica, projeto de sistemas, automação, nós também elaboramos projeto de SPDA. Então esse é o nosso histórico e... 40 anos já, poxa vida, hein? Um pouco mais. Um pouco mais, não muito mais, senão vai dizer que eu nem era nascido quando a gente já tinha projetos de SPDA. Desde 83 a gente trabalha com projetos elétricos. Vida, uma sumidade aqui entre nós. Edson. Realmente. Eu sou o Edson Scheffel, trabalho na equipe de comercial lá da Energia Atual. Temos trabalhado na área de SPDA intensamente, temos bastante projetos, estão sendo executados, muitos deles, com grande sucesso. Legal, muito bom. Bom, veio uma pergunta, Jean, que alguns nossos ouvintes sempre perguntam, é o seguinte: tudo precisa de SPDA? Toda edificação, vou construir uma casa, vou construir um prédio, vou construir uma torre de telecomunicações, vou construir um hospital. O que precisa ter SPDA, o para-raios? Bom, a norma de SPDA estabelece os tipos de edificações que precisam ter SPDA ou não. Então, edificações baixas, uma residência, e também depende de onde essa residência está sendo construída, normalmente não precisam SPDA. Então, é mais usual em edifícios de 3, 4 pavimentos para cima disso, e envolve toda uma normatização de como fazer esse para-raio, de como desenvolver o projeto da SPDA. Envolve qual o risco, qual a finalidade da edificação, acesso de pessoas, a área em volta da edificação, ou seja, a implantação onde a edificação está, se tem empreendimentos do lado ou não. Então, às vezes você tem um prédio com uma determinada altura de um lado e aonde você está fazendo o projeto é uma edificação bem baixinha. Então não precisa SPDA. Tem a ver com o gerenciamento de risco isso, né? Sim. O que é o gerenciamento de risco, Jean? É você avaliar, em função do tipo de edificação, você avaliar o que um raio estaria causando se atingisse a edificação. Um hospital, por exemplo. O dano é grande, principalmente por causa dos equipamentos médicos e segurança à vida, centro cirúrgico. Quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas, obviamente. Um museu, por exemplo. Já é um pouco diferente de um hospital. Os riscos já são menores. Mas ele também precisa ser protegido, porque o museu tem muitas peças, obras de artes, coisas raras. Uma questão cultural. Questão cultural. Interessante. Um show, eventos, isso é necessário? Sim, principalmente por causa do acúmulo de pessoas e equipamentos que se colocam no show, equipamentos de áudio, vídeo, os próprios instrumentos musicais e, enfim, toda a estrutura, a iluminação. E normalmente nos shows, a estrutura que suporta tudo isso é uma estrutura metálica. Toda a estrutura metálica, ela é condutiva de corrente, ela conduz corrente. Então, se não tiver aterrado adequadamente, não tiver tudo aquilo que é necessário para proteção,
pode correr um risco e matar pessoas. Mesmo que o raio não incida nesse local, Sim. porque existe alteração do campo elétrico no momento de uma Exatamente. tempestade. E esse campo elétrico pode se traduzir em eletricidade nas partes metálicas. Uma cerca, um alambrado, um andaime, por exemplo. Que tem nos E no shows. caso de locais abertos de shows, você pode ter para-raios fixos ou você montar uma estrutura para um para-raio para um determinado evento. O exemplo do show Lollapalooza em São Paulo, que foi feito isso com os para-raios Sim. móveis nas estruturas. Um excelente exemplo. Então, você não precisa... cada evento, cada show tem uma configuração própria. Então, de acordo com essa configuração, você pode estabelecer o nível de proteção, quantidade, área a ser coberta. Como isso é uma coisa flexível, normalmente você usa torres removíveis para para-raios, devidamente aterradas. Sim. E com toda a uma situação. Excelente ideia. Falando um pouco sobre gerenciamento de risco, Jean, chega no nosso escritório alguns projetos nós começamos a observar que ali o projetista colocou nível de proteção 4. Lembrando sobre os níveis de proteção, o nível 1 é mais restrito, o 2 é o segundo mais restrito, e o terceiro e o quarto nível são mais, digamos assim, não displicentes, mas mais chance de dar algum problema. Não tem uma proteção mais efetiva. Quanto maior o grau de proteção, mais se aproxima do 1. E aí chega algumas análises de gestão de riscos que um prédio residencial de grande volume, de grande quantidade de pessoas, é nível 4 de proteção. Então o que a gente percebe? Que alguns engenheiros manipulam variáveis no cálculo de gerenciamento de risco para tentar adaptar o projeto à realidade. Porque a gente tem uma dificuldade na engenharia com a arquitetura. Às vezes as disciplinas não se conversam. Os arquitetos às vezes não gostam de você ter uma estrutura lá que vai impactar naquilo que ele projetou. A visualização, né? Sim. E aí começa a fazer algumas concessões e aí o projeto fica em nível 4 de proteção, manipulando essas variáveis. Eu acho um absurdo esse tipo de situação, porque você tem um grau muito grande de... Para você ter uma ideia, nos nossos projetos nós abolimos o nível 4. Não trabalhamos com o nível 4. Interessante. É nível 1, nível 2 e eventualmente o nível 3. E vai depender do que esse raio de ação do para-raio está protegendo em cada um dos níveis. Geralmente é nível 1 e 2. Nível 1 e 2, excelente. Para você garantir realmente a segurança do imóvel, da edificação, das pessoas. Afinal de contas, 40 anos fazendo projetos, tem que ter uma responsabilidade muito grande, né, Jean? Existe uma coisa na elétrica, e muita gente não se liga nisso, são aquelas economias burras. Eu sempre falo, um construtor, por exemplo, ele gasta uma fortuna na decoração, no hall de entrada, coloca pisos importados, granitos, enfim. Toda a decoração é um custo absurdo. Aí ele quer pagar um valor muito pequeno para projeto. E além disso, ele quer economizar na quantidade de cabo, ele quer economizar no para-raios, ele quer economizar na proteção, ele quer uma instalação enxuta. Sim. Ora, a elétrica é o coração de toda a edificação. Se você apaga a luz, acaba tudo. Acaba a decoração, acaba tudo aquilo. E o SPDA, que é um elemento de proteção da edificação e das pessoas, eles ficam fazendo continha com valores muito pequenos. Entendo. Então, é o que eu sempre digo, na elétrica, e envolve o SPDA e todas as instalações, sempre existe uma economia burra, porque a diferença de custo é pequena. Um projeto muito bem feito e um projeto mal feito. Sempre foi assim. Então, você paga um projeto barato, você vai ter aquilo que você pagou. Só que a gente tem que lembrar, já que isso envolve risco de acidente, risco de vida de pessoas. Mas as pessoas não pensam nisso. E o que me preocupa mais é assim, aqueles que compram o imóvel, compram um apartamento no edifício, eles não têm a menor ideia do que é uma instalação elétrica, de como está instalado, se tem
as tais gambiarras, ou se tem dimensionamentos apertados, mais econômicos. Eles não sabem disso, porque quando você compra um imóvel, dificilmente alguém, o público em geral, as pessoas normalmente, não tem noção do que é uma instalação elétrica numa edificação. Isso pode incorrer erros, acidentes, né, por forma de uso, e agora também com o SPDA a questão do clima, né, que se asseverou bastante. A gente não precisa explicar aos nossos ouvintes o que está acontecendo com o clima global. Mais tempestades, mais raios, a quantidade de raio aumentou assim exponencialmente. Sim. Temos históricos e medições disso. É incrível de ver, há 10 anos atrás não tinha a quantidade de raios e nem a potência dos raios que nós temos hoje. Isso que a gente vê com os nossos colegas do INPE lá, as pesquisas, chegam a ser assustadoras em relação a isso, né, Gê? E a questão é assim, o raio é um elemento da natureza. A gente não consegue controlar um raio, não consegue dimensionar uma proteção do raio. Então a gente tem que procurar usar aquilo que tem a melhor tecnologia de equipamento para proteger. Porque com o aumento das tempestades e os níveis de raios e a potência desses raios, se você não põe um dimensionamento correto de SPDA, você vai estar criando um problema. Sim. Então tem que tomar cuidado com isso também. Interessante. Bom, falando, Edson, um pouco sobre essa questão de dimensionamento de SPDA, existem 3 formas da gente construir um para-raio. Quais são essas 3 formas? Bem, basicamente a gente tem desde 200 anos atrás o nosso Franklin, um sistema antigo, porém eficiente dentro daquilo que se propõe, né? Então, o sistema Franklin, ele é um sistema que pode ser muito útil para edificações pequenas, não muito altas, né? Ele trabalha com um sistema como se fosse um cone de proteção. Esse cone de proteção, ele tem uma limitação em área de proteção. Isso, como eu disse, para algumas aplicações é muito bem-vindo. Uma torre de comunicações, um poste, um castelo d'água, alguma coisa desse tipo. Sim, e ele acaba sendo perfeito, dá para dizer, porque funciona já é historicamente. Tem outra opção que seria usando malhas. Essas malhas, elas são uma espécie de um complemento ao Franklin, né? Ele estaria cobrindo essa edificação com uma malha. O sistema funciona também, é eficiente, porém um custo bastante elevado. E um terceiro item que a gente pode colocar, que seria o sistema moderno, que seria o sistema com PDI, que é o para-raios com o sistema de ionização. Interessante. Assunto principal da nossa conversa aqui hoje, né? Claro. Então, porque precisamente a gente fala dos desafios, né? Tanto os desafios na área de projetos, quanto os desafios na área de execução. Por exemplo, Gia, como o Edson citou, fazer um sistema Franklin. Vamos trabalhar somente com Franklin, protegendo um porto, por exemplo, o porto aqui do nosso estado, o Porto de Paranaguá. Seria possível fazer alguma coisa desse tipo? Qual seria a complexidade da gente fazer uma proteção com para-raio Franklin? Eu não consigo enxergar um projeto de um porto com para-raio Franklin. Fica um paliteiro, porque praticamente você tem que botar a quantidade de cabo que você precisa, porque normalmente os galpões que tem, os depósitos nos portos, eles são combustíveis por causa de farelo, de soja, de coisas que eles armazenam, químico, fertilizantes, sacas, fertilizantes. Então é assim, se você não usa um PDI que protege num raio de ação dentro de um determinado diâmetro, o Franklin, ele protege mais ou menos num ângulo de 45 graus a partir da sua vértice. Então, para ele proteger uma área grande, você teria que colocar um mastro muito grande. Só que ele nunca vai conseguir proteger uma área grande. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o complemento, que é usando a famosa gaiola. As malhas. São as malhas com terminais aéreos e isoladores e os cabos. O custo para fazer isso é absurdo. O cobre está caro, todos esses elementos que compõem esse tipo de para-raio, eles são materiais caros. Então você com um PDI, por exemplo, ou 2, você protege uma área assim absurda.
faz aterramento de toda a estrutura metálica, tudo como a elétrica, né, a NBR, as normas indicam. Você aterra tudo e o para-raio vai estar lá. Você põe 1, 2 ou 3 e sobrepõe os raios de ação deles e você protege com muito mais eficiência. Então é mais fácil fazer um projeto usando Toda sistemas vida. modernos de proteção. Claro, Toda você fazer vida. com Franklin vai ter que fazer um paliteiro lá em cima do telhado, ou até áreas grandes você não vai conseguir fazer proteção de pátios, por exemplo, né, com o Sim, sistema Franklin. sim. Bom, e fazer malha, por exemplo, né, esse é um grande problema para telhados. As pessoas reclamam muito para a gente que tem que trocar o telhado. Aí tá bom, chega lá, tem um sistema de malha 10 por 10 ou 15 por 15 em cima. Tem que tirar toda a malha, colocar o telhado, refazer todo o projeto. Então, assim, isso também tem um custo na execução. Você quer ver um exemplo? Você mesmo passou algumas fotos lá da sede da SpaceX. Sim. Onde tem aqueles barracões gigantes onde eles constroem os foguetes. Sim, é a estação de lançamento Isso. lá da Super Heavy, aí o tanque de depósito de combustíveis sólidos E aonde líquidos, eles né? fazem o tratamento, montam e fazem os reparos nos foguetes, enfim. Todos eles, esses barracões, estão protegidos com PDI. Você vê, se o Elon Musk pensou nisso antes da gente até, né? Então pode ser que seja uma coisa interessante. Né? Veja o raio, o tamanho da planta dele, a implantação onde tem esses galpões, barracões que ele constrói, vai montando. E você vê que a fachada do prédio inteiro é abertura para o foguete sair. Sim. Então como é que você vai fazer uma malha ou uma descida a cada E o 10 foguete metros? é metálico. Pois é, então... Aço inox ele usa. Aí você não consegue, aí você começa a fazer concessões no projeto. Não. Aí você, aqui não pode colocar descida, não, aqui não pode colocar Você vai malha. tentar ajustar o projeto de acordo com a edificação. Você acaba com tudo isso. Bota o PDI lá e pronto. E na execução, Edson, quando vem um projeto para a gente executar, por exemplo, ou quando chega um projeto para você orçar em cima de malhas ou Franklin, qual é a complexidade da gente executar um projeto desse tipo? Para fazer um trabalho com Franklin, primeiramente essa análise tem que ser feita para que se definir se é o caso, né, de se aplicar um Franklin. Normalmente é malhas, né, que chega, né? Então... Sim. A complexidade está justamente nesses detalhes que você comentou, né, sobre a possíveis manutenções futuras no telhado, é uma ideia, né? Outra coisa é mão de obra que você vai aplicar ali. Muito bem lembrado. É muito grande o volume, né? E isso acaba encarecendo bastante. Sem falar no material, né? Se você faz descidas a cada 10 metros, que é o recomendado em alguns casos, conforme o gerenciamento de risco, acaba sendo um valor muito grande, absurdo até. Então, quando se apresenta ao cliente uma proposta com sistema de PDI, ele às vezes não acredita, porque a gente consegue uma economia absurda em cima, usando a palavra do Jean, uma economia absurda. Uhum. É bem interessante nesse sentido. E tem também a questão do risco de acidentes, né? Eu fico pensando o quanto tempo leva para se fazer a implantação de um sistema com malhas num galpão muito grande. E às vezes você tem 4, 5 pessoas em cima do telhado por semanas, por muitos meses às vezes. Sim. E a gente pensa sempre que o telhado não é um lugar mais seguro do mundo para se estar, né? Não. Então a telha pode romper, a pessoa pode sofrer uma queda, por exemplo, a pessoa pode ter realmente acidentes, e a gente teve até acidentes fatais já conhecidos na história aqui no Paraná, enfim, infelizmente que aconteceram por queda de trabalhadores de lugares altos. Se a gente diminui, o perigo sempre vai existir, que é a altura. Sim. Mas o risco é perigo vezes a exposição. Se eu diminuo a exposição, eu diminuo o meu perigo no final Diminui a risco. exposição e a quantidade de pessoas trabalhando. Então, isso fica um pouco mais fácil para a gente qualificar. Pessoas que são qualificadas para trabalhar em telhado tem que ter NR35, tem que ter todo um treinamento, tem que ter linha de vida, sim, Os equipamentos de segurança. Se é uma fachada, tem os grampos que tem que se fazer os laudos. E aí começa toda a dificuldade da gente fazer esse trabalho todo no serviço convencional, muitas vezes. Isso tudo aumenta o custo da execução de uma instalação desse tipo. Não tenha dúvida. Então, é complicado.
Jean, se a gente contrata, por exemplo, os teus serviços, tá? Um cliente chega lá e diz assim, eu quero fazer um para-raio. Quais são os inputs, quais são as entradas que esse cliente precisa trazer para você definir o que você vai fazer? Começa que eu preciso um projeto de arquitetura. Eu preciso um projeto da implantação do imóvel e as plantas do imóvel. Eu preciso elevação, cortes, planta da cobertura, o projeto estrutural, porque na maioria das vezes a gente usa a estrutura da edificação para a descida do... As descidas do SPDA. Aí não precisa fazer a descida externa, se puder usar a descida. Não, se limpa a fachada, faz tudo estrutural, não vai ver cabo nenhum, terminal nenhum. Até é uma pergunta interessante também que os nossos ouvintes nos fazem. Alguns engenheiros e até arquitetos, enfim, ou donos da obra, têm medo de utilizar a descida estrutural, que poderia arrebentar as colunas, que as pessoas poderiam morrer dentro do prédio, que as pessoas... Não existe isso. Desculpa, parece uma piada, mas é uma pergunta importante, porque a gente já teve casos, por exemplo, que estava planejado fazer a descida estrutural e o cliente optou e assim obrigou a fazer descidas externas, por não acreditar, por exemplo. Isso é um dono de uma grande construtora aqui no Paraná, tá? Isso então, existe. Não vamos citar os nomes, mas é uma grande construtora no Paraná que obrigou a fazer o projeto dessa forma. Mas qual seria o medo de não poder usar ou de usar estrutural? O medo, para mim, no meu entendimento, é a falta de conhecimento ou falta do interesse em conhecer como funciona. Porque não é uma questão da gaiola de Faraday que você está aplicando quando você usa a estrutura metálica do prédio? Se você imagina um empreendimento onde tem toda a parte de concreto, toda a estrutura, dentro do concreto é pura malha de ferro. São os vergalhões de aço que tem. O que a gente precisa garantir durante a execução da estrutura? É que toda essa malha de aço dentro da estrutura, ela fique conectada e interligada para garantir a continuidade elétrica na estrutura. Então, quando você tem a estrutura do empreendimento como um todo e ela toda interligada e rigidamente interligada, o efeito do raio é dissipado por uma quantidade muito grande. Melhor até do que um cabo de descida ou uma fita de alumínio, por exemplo. E aí ele desce essa estrutura, passa pelo bloco ou pela sapata, dependendo como é a fundação do empreendimento, e vai para as estacas e dissipa na terra. A resistência de terra é muito mais baixa e muito mais eficiente usando o método estrutural. Esse método estrutural já é bastante antigo, né? A gente vê várias edificações, até de quase 20 anos ou mais, já utilizando isso. Então não tem essa preocupação de que a pessoa vai levar um choque na estrutura, que a pessoa pode morrer, que o raio vai entrar na estrutura, que vai arrebentar o prédio. A norma brasileira, ela prevê o método estrutural, ou seja, ela prevê que você use a estrutura do empreendimento, a estrutura metálica, os ferros do concreto, como descida do SPDA. Legal. Está na norma isso. Está na norma. Vamos estender um pouquinho mais esse assunto, explorar um pouquinho mais esse assunto, para construções mais modernas, que o pessoal está utilizando a parede de concreto, e essa parede é uma parede muito fina, ela chega a ter 7 centímetros de espessura que eles colocam na forma. E como que a gente pode, será que dá para usar descida estrutural numa parede de concreto estrutural, que o pessoal está utilizando nas construções rápidas hoje? Normalmente a gente não usa a parede estrutural, a gente usa os pilares e vigas. Por quê? Porque são nos pilares e nas vigas que a quantidade de ferro é maior, a seção desses ferros são maiores, e as paredes normalmente é só uma ferragem muito ralinha, vamos dizer assim, muito não adequada para o uso. Não adequada. Então a gente não deve usar as paredes estruturais, e sim os pilares e vigas.
Muito bem. E cedendo mais um pouco ainda, aí aquele bloco estrutural que às vezes não tem nem pilar nem viga, é só bloco. Não. Prédios menores, tipo 3 ou 4 andares. Nesse caso, a gente não pode usar a estrutura. Não pode. Aí nós temos que fazer a descida externa e normalmente 2 descidas, e aí você, ao invés de usar cabo, você usa aquela fita de alumínio, praticamente colada na fachada, e aí não tem o que fazer. Vai ter que, você pode pintar por cima, esconder. Mas não vai, tem que fazer o raio descer, não é para a terra, não vai tem, fazer milagre. Só né? que a gente não usa a alvenaria estrutural e os pilares. Por quê? Como diz, a alvenaria é a estrutura. Então eles começam o prédio, eles fazem o piso, o térreo, erguem as paredes. Fazem os groutes, ou seja, enchem determinadas colunas de blocos, põem uns ferrinhos bem finos lá dentro, e daí arma a segunda laje. Então toda a laje é apoiada em cima dessa alvenaria de blocos de cimento. E os pilares, daí as vigas praticamente não existem vigas, né? É uma edificação onde as paredes não podem ser mudadas de lugar ou retiradas, porque elas têm a função estrutural. Ela tem a função estrutural, e aí os pilares são menores, a ferragem tudo é menor, e é por isso então que a gente não usa em edificações com alvenaria estrutural a estrutura. A gente faz descida externa. O que poderia ser feito para não fazer a estrutura, essa descida externa? Se de repente dá para fazer um shaft, por exemplo, e fazer nesse shaft a descida específica, por exemplo? Aí, assim, você tem que analisar como é a edificação. Por isso que para fazer um projeto, você precisa as plantas da arquitetura, claro. Ver inclusive se já tem um projeto elétrico, você olha como foi concebido o projeto elétrico. E nós mesmos já fizemos condomínios aonde a gente desceu todo a malha de descida em shaft, devidamente protegido, tudo certinho. Então, e a gente conseguiu fazer isso, porque a edificação, vamos dizer assim, da laje do térreo para baixo era convencional, era estrutural dali para cima. Então, talvez a mesma tecnologia do wood frame, por exemplo, que é utilizado a parte de madeira, ou do steel frame também, semelhante a essa questão. Semelhante, isso. Muito interessante. Não, legal, bacana entender essa parte. Edson, tem alguns casos e exemplos que você pode contar para a gente onde houve essa, não migração, mas a decisão entre o cliente escolher entre o sistema PDI ou o sistema convencional, e o que motivou o cliente a escolher isso nos seus projetos? Sim. Primeiramente, a questão do custo, como eu já comentei, é algo que todo empreendedor na área de construção busca, né, economia. E aí, entendendo, a gente faz um trabalho bastante massivo nessa parte de mostrar para ele a tecnologia. A gente consegue, então, fazer com que ele entenda a importância, e não somente a importância, mas a versatilidade do projeto com PDI. E, obviamente, o custo, que é um dos pontos muito fortes. Mas é bem comum esse tipo de coisa, da pessoa que toma a decisão lá na parte técnica, ele optar pelo sistema PDI. Ocorreu alguns casos já de projetos que vieram prontos e a gente trabalhou com relação a isso e foram mudados. E, inclusive nas empresas que trabalham temos várias aí construtoras, né, que trabalham com a gente, fazemos ali a orientação desde o início da obra, inclusive, para essa descida estrutural ser possível. E simplificar malhas de aterramento, simplificar, de repente, alguma coisa que desde o projeto a gente consiga orientar esse pessoal. Exatamente. E com isso, a gente, com essa orientação e todo um projeto bem feito, né, como o caso do Jean nos auxilia nessa parte, o resultado é excelente, custo baixíssimo, estética maravilhosa. Tem um cliente de praia aqui que ele tem, né, um caso de um terraço que é totalmente utilizado para eventos, assim, coisas sociais lá dos condôminos, que ficaria inviável fazer um sistema de Franklin.
Então, esse era foi assim, apresentamos para ele a solução que ele esperava. Sim. Ficou um negócio bonito, estético, porque não vai aparecer fita, não vai correr risco de colocar uma descida ali onde tem pessoas, eventualmente. Então, foram experiências muito interessantes. Legal, interessante. Bom, gente, essa era a nossa ideia aí sobre a parte de projetos. Jean, queria agradecer a tua participação. Alguma consideração final para a gente encerrar o nosso episódio? Olha, o que eu indico é que se contratem profissionais habilitados, com conhecimento e entendam que projetos com PDI são extremamente superiores aos projetos convencionais com Franklin. O Franklin tem uma utilização específica, determinado tipo de estrutura. Uma caixa d'água metálica, uma caixa d'água pré-moldada, aquelas elevadas em condomínios, ali tudo bem. Ele sempre vai estar mais alto que os blocos, e aí você usa um Franklin para proteger especificamente a caixa d'água. Agora, todo o restante, o para-raio Franklin não atende. Entendi. O custo é muito alto. Legal, tá certo. Edson. Bem, em princípio, podemos falar do que tudo já falamos aqui, podemos falar que a aplicação de sistemas de PDI seriam indicados para praticamente todos os projetos. Não há restrição, pelo contrário, a versatilidade, a economia e tudo mais são bem-vindas, né? Então, para fechar isso aqui, a gente podia dizer que é a melhor opção hoje, atualmente, diante da tecnologia, e queria que contassem com a gente, com seus projetos, procurasse a gente lá, a gente está à disposição. Legal. Gente, muito obrigado pela audiência. Estamos encerrando então o nosso episódio sobre para-raios.